nunca se viu nada parecido. Não. Israel atacou individualmente uma série, eu não sei dizer ainda o número, ninguém tem essa informação, pelo menos não é pública até aqui, mas atacou inclusive com operações locais. Parte dos, digamos, da eliminação, como os israelenses estão dizendo, ou dos assassinatos, eu prefiro nesse caso usar a palavra assassinato, de cientistas nucleares, são civis, foram feitos através de bombas colocadas nos seus carros. É uma grande operação. Segue uma tradição israelense muito grande de organizar e de conseguir. Uma das mortes foi através de um robô, pelas informações que chegam até aqui. Agora, eu queria chamar ou pedir a sua atenção para um outro aspecto. É evidente que não há uma potência capaz de impor ordem na região no momento, como já vimos em outras situações do passado recente. A gente pegar desde os anos 50 aqui, sempre uma potência ou outra de fora tinha alguma capacidade de dizer aos atores regionais, opa, até aqui, mais adiante não. China e Rússia são diretamente ligados ao Irã agora. A gente viu como os Estados Unidos não foram capazes de frear o que Israel achou que devia fazer, e está fazendo. Exato. Que fizeram China e Rússia? Bem, acho que China e Rússia não têm desejo nem condições de um envolvimento militar, mas já estão envolvidos politicamente, né, nessa situação. Essa degradação que aconteceu com o Irã, que já havia acontecido com o Irã, que perdeu o arco da resistência, a Síria, o novo homem forte sunita, né, ligado à Arábia Saudita, ligado à Turquia, essa perda de poder, o Hezbollah desmantelado militarmente, essa perda de poder do Irã, antes já não interessava a Síria nem a Rússia, né, que são ali parceiros do Irã. Então, a gente vai ver China e Rússia advertindo, né, os Estados Unidos para não se envolver nisso, né, mas a gente vai ver também China e Rússia percebendo mais uma perda, né, de projeção, de poder de um parceiro cujo regime é profundamente impopular. Então, o regime teocrático do Irã. Profundamente impopular. Então, a última vez que eu estive no Irã foi em 2018, eu fiquei pasmo, porque nas minhas vezes anteriores, desconhecidos não viravam para um jornalista ocidental e falavam, eu odeio esse regime, né, eu quero o fim desse regime. Eles não tinham confiança suficiente, mas eles já estavam absolutamente assim, exaustos, né, desse regime. Então, é possível que Israel coloque isso na sua equação, né? Assim, o fato de que, uma vez você fazendo uma decapitação do corpo da Guarda Revolucionária, que é a guarda, né, a força de elite que sustenta o regime, que protege o regime do povo, né? Porque o exército, as forças armadas convencionais iranianas são muito fracas, são propositalmente fracas, como acontecia na Líbia, como acontecia um pouco no Iraque, você tem forças de elite que realmente protegem o regime e que desconfiam das forças do exército popular, né? Então, acho que o mais significativo realmente é a decapitação, se é que houve realmente, se confirmada, de elementos do comando do Corpo da Guarda Revolucionária, que se causar uma perplexidade, uma situação de fragilidade, de desorientação, não há no Irã assim, nenhuma milícia, nenhuma guerrilha, não há nada preparado para uma guerra civil. Mas essa percepção de brutal enfraquecimento do regime pode também ter um custo político alto para o regime iraniano. Você tá colocando uma questão altamente especulativa, e eu estou falando isso no bom sentido da palavra especulativa. Porque a partir dos elementos que a gente tem, você está tentando traçar os cenários. Sandro, uma das possibilidades que os analistas internacionais colocavam em relação ao Oriente Médio, quando falavam do Irã, é que esse aspecto que o Lorival abordou, a da impopularidade do regime, um certo grau de resistência social ao regime teocrático, a desmoralização e a corrupção,
que esse regime teocrático instaurou no país levariam a uma mudança de regime por dentro, na qual se veria a derrubada do regime teocrático e aí teríamos, de fato, uma transformação significativa nessa região, comparável talvez ao que aconteceu na Síria, mas em escala muito maior. Ao que talvez se contraponha ao seguinte, Sandro, queria ver qual é a sua percepção da situação no Irã. A Revolução do Irã, com toda a motivação religiosa, de fato ela se cristalizou, como a gente conhece, na Guerra de 8 anos com o Iraque. Ela mudou o que havia de possibilidade que a revolução contra o regime monárquico, altamente corrupto e repressivo, pró-ocidental, se desenvolvesse em termos menos radicais, digamos assim, ou teocráticos, como acabou sendo. A experiência da guerra contra o Iraque é a experiência formativa do atual regime. Todos esses personagens que a gente vê do Irã participando de negociações vêm dessa guerra. Eles foram formados nessa guerra. É possível imaginar que se desenvolva o tipo de mudança social no Irã agora que o país está atacado? Depende muito, Vac, de que tipo de alvos foram atacados por Israel. Se foram esses alvos de precisão que o comunicado da Força Aérea Israelense diz, se são alvos voltados para o programa nuclear em áreas ermas onde você não tem população, e que são ataques decididos a enfraquecer o regime ao ponto de que a oposição possa ir para as ruas, que é o sonho do Netanyahu e que ele fala isso desde 2018, não é de hoje, não é nem do 7 de outubro, ele fala isso desde 18, ele fala em enfraquecimento do regime iraniano, ele fala em mudança de regime no Irã, uma mudança de regime no qual o povo iraniano derrubaria o regime. Aí sim há um cálculo político também no uso da força para que você retire esses principais atores nesse cenário. E há o fato de que também o regime já sofreu uma certa fratura com a perda do presidente Raisi no ano passado, e que não pode ser descartado. Quando você teve ali, embora uma eleição rapidamente organizada, nenhum dos candidatos tidos como favoritos venceu, e você teve uma certa velada disputa no poder entre os clérigos e a própria guarda revolucionária. Então, nesse cenário, talvez o ataque ajude a criar um ambiente no qual de questionamento muito maior ao regime do que você tem hoje. Agora, repito, a gente tem que ver as consequências do ataque, provavelmente nas próximas 12 horas, para ver quando chegar o dia, quais foram os alvos ali realmente impactados e se atingiram a população civil. Se atingirem a população civil, como você bem lembrou no bloco anterior, trata-se de uma civilização. E isso pode acabar gerando o efeito contrário, galvanizando a população atrás do regime, porque o regime é ruim, mas é pior ter de lidar com o adversário e ficar sob o tacão do adversário. A gente não pode esquecer que há uma profunda dor na consciência coletiva iraniana que foi causada pelo golpe de 53, pela postura pró-ocidental da monarquia, principalmente do Shah Reza Pahlavi, que criaram uma consciência e que foram um grande fermento para que crescesse o movimento do Ayatollah Khomeini e que criasse essa república teocrática. De certa maneira, Israel está tentando reverter 1979 com essas ações. Agora, a questão é que a gente vai ter que ver os próximos dias para ver se o regime foi enfraquecido a este nível. Agora, lembro um detalhe aqui para complementar o ponto que foi levantado muito bem pelo Lorival, de que talvez um dos sinais que Israel tenha se decidido por fazer o ataque nesse momento e nessa semana tenha sido quando você teve na quinta reunião entre Witkoff e os negociadores iranianos uma resistência iraniana e aí, de repente, uma oferta russa de tirar o combustível enriquecido do Irã e oferecer um outro combustível menos enriquecido. Ou seja, os russos iam retirar o combustível mais enriquecido. Talvez isso tenha sido lido por Tel Aviv como uma posição de que a Rússia também não se colocaria tanto a favor do Irã em um caso de uma ação direta como a gente está vendo hoje. Confirmando o que você já vinha dizendo agora, a última informação que a gente recebe de lá, Sandro, e essa vem do Irã,
a TV estatal afirma que o quartel-general da Guarda Revolucionária em Teherã foi atingido pelo ataque israelense. Vitélio, agora vamos colocar o nosso olhar agora em Jerusalém, Tel Aviv. O Lorival, logo no início do nosso programa, mencionava o profundo, digamos, a relevância política, doméstica de Israel para entender essa ação militar. Ela vem de longo prazo, como o Sandro revelou, como o Sandro vinha dizendo, você também, mas o momento em que ela é detonada, o momento em que ela é deflagrada, tem a ver, como o Lorival vinha dizendo, com uma situação política doméstica, de novo, caracterizada por uma grande vulnerabilidade e debilidade política do primeiro-ministro, que tem tido ou não, todo mundo diz, todo político precisa daquilo que se chama fortuna, a coincidência de fatos, lhe dá uma sobrevida que em, digamos, situações normais, entre aspas, se é que posso usar essa expressão, ele não sobreviveria. Quanto que se antecipa que o que está acontecendo agora, cujas consequências são muito difíceis de serem previstas, ao contrário do ataque ao Hamas, que a política doméstica faça os planos de Netanyahu se alterarem de alguma forma? Pois é, há muito tempo a gente vem falando aqui da base de sustentação do Netanyahu, com o Itamar Ben-Gvir, com o Bezalel Smotrich e com o Gideon Saar, os 3 ministros que lhe garantem 16 cadeiras no parlamento. O parlamento tem 120 cadeiras, e se houvesse a saída de 2 deles, ele cairia. Nessa semana ele ficou em risco de cair porque ele aventou convocar 50 mil ortodoxos, aqueles israelenses que não vão para a guerra por motivos religiosos, que são justamente a maior parte dos eleitores desses 3 ministros. Ele conseguiu sobreviver a essa aprovação, mas existe um fator fundamental, que é ninguém em Israel quer que o Irã tenha armas nucleares, então tem um fator político aqui. As pesquisas do The Wall Street Journal mostram que 70% da população de Israel seria favorável a acabar com a guerra contra o Hamas com a troca dos prisioneiros, ou seja, liberta os reféns, acaba a guerra, que é mais ou menos o que o Hamas propôs para Israel. Mas a base de sustentação parlamentarista, e aqui é importante que as pessoas entendam que Israel só tem uma Câmara, não tem um Senado, também não tem uma Constituição e tem uma Suprema Corte que o Netanyahu queria esvaziar de poder. E como ele é indicado por essa Câmara, ele teria muitos poderes sobressalentes num sistema em que não tem um Senado para equilibrar e nem uma Constituição limitando o poder do primeiro-ministro. Então a guerra interessa sim ao Netanyahu, mas sobretudo essa guerra une a população de Israel, que não quer que um país que jura a morte de Israel, a destruição de Israel, e que financia grupos terroristas como o Hamas, os Houthis, o Hezbollah, a Jihad Islâmica na Palestina, o próprio governo do Bashar al-Assad era financiado pelo Irã. Essa população não quer que o Irã tenha capacidade de destruir Israel, que é um país pequeno, com população concentrada em poucas cidades, William. Agora o nosso olhar vai para Washington, Lorival. Trump vai fazer o quê? O Trump, ele, embora ele tenha assessores de qualidade, né, ele tem prioridades que destoam, né, dos interesses estratégicos dos Estados Unidos no que diz respeito ao Oriente Médio. E isso acaba influindo muito sobre a percepção dele sobre a realidade, né? Então, como eu dizia antes, o desejo dele de pacificar o mundo, daí o acordo com os Houthis, daí a tentativa do acordo com Ucrânia, provavelmente, com o Irã, ficando ainda claro, com a Rússia, com a Ucrânia, mas ficando na região, com o Irã, a aproximação com a Síria, a pedido da Arábia Saudita e da Turquia, né? O homem forte da Síria, Ahmed Sharaa, ele foi da Al-Qaeda, né, que atacou os Estados Unidos em 2001. Então, mas esse desejo todo de organizar um jogo ali no Oriente Médio em direção à paz, à pacificação e à normalização das relações
é algo que não interessa politicamente para o Netanyahu neste momento. O Netanyahu está surfando ainda nos ataques de outubro de 2023 em função de sua própria sobrevida política. Ele estava enfrentando manifestações imensas em Israel antes dos ataques do Hamas, né? E agora a situação dele se complica por causa dos crimes que ele, inclusive, cometeu nessa campanha contra a faixa de Gaza. Então, o Trump, diante desse quadro ultra complexo, que é o quadro do Oriente Médio, mais complexo ainda com o início dessa campanha de Israel, ele deixa de exercer, né, as alavancas que os Estados Unidos têm para pressionar os diversos atores para recuar, né, de uma escalada. Então, acho que os Estados Unidos estão politicamente sem dentes nesse momento. E a prova disso é o próprio ataque israelense contra o desejo expresso publicamente pelo presidente dos Estados Unidos. O que muda, no caso, para os Estados Unidos, Sandro? A gente se ressente no sentido... a gente observa os movimentos dos principais atores geopolíticos e a gente tem dificuldade. Várias vezes estivemos juntos aqui no programa analisando. Afinal de contas, onde é que está uma estratégia do Trump? Ele subordinou, evidentemente, a política comercial dele a fatores geopolíticos, mas se a gente pensar naquela expressão tradicional, qual é a grande estratégia dele? Como é que fica depois desse ataque? William, eu queria pegar um gancho no que o Lorival estava falando. Fique à vontade. Parece que quem tomou a decisão de grande potência nesse cenário foi Israel e não os Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos ficaram meio que a reboque do planejamento israelense. Na hora de tirar 20 mil mísseis antiaéreos da Ucrânia e mandar para suas bases e outros locais no Oriente Médio, não só em Israel, mas também na Jordânia, no Catar, no Bahrein, em outras áreas que têm instalações militares americanas. Então, aqui, qual é a grande estratégia de Trump para o Oriente Médio? Talvez ele tenha ficado muito refém daquilo que ele viu no seu primeiro mandato, que eram os acordos de Abraão, voltou com um projeto de trazê-los de volta à completa força, só que ele encontrou um Oriente Médio muito diferente do que quando ele saiu em 2020. Então, no início de 2021. Então, aqui o que a gente está vendo é literalmente quem tem e quem está tomando as decisões, talvez chamando as decisões para si e tomando as decisões, seja Tel Aviv, não Washington. E o Washington está meio que agindo a reboque. E isso é uma característica do Oriente Médio, não é só de hoje, você mesmo citou a Guerra dos 6 Dias. Ele sempre houve essa questão de que atores regionais influenciaram agendas das grandes potências globais. Então a gente viu isso em Suez, em 1956, viu isso na Guerra dos 6 Dias, em 67, e viu isso na Guerra do Yom Kippur, em 73. Então é uma característica que a região tem pela capacidade estratégica, pela influência geoestratégica e por aí vai. E nesse momento eu não enxergo uma grande estratégia do Trump no Oriente Médio que não seja algo em como trazer algo além de trazer as monarquias do Golfo para o seu lado, que foi a sua grande viagem internacional até o momento, e manter Israel em uma situação confortável. Mas fora isso, a gente não vê nenhum grande projeto de redesenho para a região. Então, a própria negociação com o Irã é quase que uma repetição da pressão que ele fez no primeiro mandato com o Irã, só que dessa vez não há um tratado para qual ele denuncie e saia. Então, aqui parece que não há essa grande estratégia do Trump para o Oriente Médio.